Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E o programa de hoje está imperdível porque vamos chegar ao capítulo 22 de Gênesis, o sacrifício de Isaac, e vamos nos emocionar com a beleza do Evangelho, expressa de maneira tão impressiva nessa oferta tão especial de um pai que representa Deus, oferecendo seu filho, que representa Jesus Cristo. É agora, no Lições da Bíblia, que começa já já. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom estudar a Bíblia na presença ou na companhia de bons amigos, e é o que nós temos aqui a cada semana. E vou mais uma vez apresentar esses que já são nossos companheiros, os seus companheiros também de estudo da Bíblia a cada semana. Tem aqui ao meu lado o pastor Marcos Santiago. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo, bom ter você mais uma vez. Obrigado, pastor. Para ir fechando a nossa série de abraços, eu quero mandar um abraço para as minhas tias, a minha tia Ivanilde, minha tia Ivânia, meus tios também, o Antenor, o Elias e uma multidão de primos que eu tenho lá na cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito legal, um abraço para a sua família querida. Pastor Milton Andrade, seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Obrigado, pastor Vinícius, é muito bom estarmos aqui juntos, com amigos, para nós estudarmos a Bíblia. Eu fico até emocionado em estar na Novo Tempo, né? Foi a nossa casa aí durante 13 anos e é uma alegria estar aqui, ainda mais falando de um tema apaixonante que é a história de Abraão. É verdade, é uma grande bênção. Pastor Lucas Iglesias, bom ter você mais uma vez, meu amigo. O prazer é todo meu, um privilégio estar aqui, em específico estudando Gênesis, né? Gênesis é um livro, acho que essencial. A gente conversava que em Gênesis a gente tem um esboço de tudo e muitas vezes não só o esboço, né, de tudo que vai aparecer na Bíblia daí para frente. E é muito bom estar aqui estudando o livro de Gênesis. Muito bom estar com você. Faz uma oração para a gente, por favor. Querido Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor, através do Seu Espírito, esteja iluminando a nossa mente ao estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor fale e não nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 22 de Gênesis é uma das peças da literatura mundial mais celebradas. Mais do que isso, é o capítulo que mais apresenta o Evangelho, em que o Evangelho aparece de forma mais impressiva e de mais clara antes da cruz. Dificilmente a gente vai encontrar uma passagem bíblica em que os elementos da salvação estejam tão claramente apresentados ali. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa conexão entre esses dois capítulos, porque realmente existem elementos paralelos muito interessantes ali. A lição pula basicamente do capítulo 20, né, da outra semana, para o 22, só que o 21 vai falar do nascimento de Isaac, né? E logo na sequência vai falar sobre uma desavença que acontece aí entre Ismael e Isaac e principalmente, né, a relação de Sara com Agar. É muito curioso mesmo, né, como o 21 e o 22 funcionam como uma espécie de espelho, assim, né? Então eu sempre, quando eu falo sobre esses capítulos com os alunos, eu mostro um quadro comparativo, né? Eu trouxe algumas coisas anotadas aqui. Então, por exemplo, no 21, Deus expulsa Ismael. No 22, Deus manda que Isaac seja sacrificado. Toma alimento e água. No outro, toma o material para o sacrifício. A mesma palavra tomar. E assim por diante, até lá no fim, por exemplo, farei dele um grande povo. Para Ismael é dito, multiplicarei a sua descendência. É dito para Isaac. Agar é dito que ela abre os olhos e vê um poço. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro. Ela dá de beber ao rapaz e ele vive. É sacrificado um cordeiro no lugar do rapaz, Isaac, e ele vive. São vários, né? Eu pulei vários aqui, mas são vários paralelos. E Abraão se levanta de madrugada no 21. Exatamente. E coloca um odre de água nas costas do menino. Lá na frente ele também se levanta no 22, se levanta de madrugada, mas não bota um odre de água, bota
a lenha E o cutelo. e o cutelo. Ele carrega o cutelo Sim. nas mãos, mas a lenha vai para... Tem a jornada nos tem a dois. jornada. Isso tudo vai esboçando elementos significativos importantes na narrativa para frente. Exatamente. E até é uma espécie de resposta ao pedido absurdo que Deus faz no 22. Por quê? Para você que está lendo, né, a gente começa e fala assim, Deus faz um pedido absurdo e a gente tem como pano de fundo o seguinte, se Deus poupou Ismael, pode ser que de alguma maneira ele poupe Isaac. Mas ao mesmo tempo, ele está pedindo uma coisa que não envolve poupar. Então a gente tem esse possível conforto / tensão, né, tendo a história de Ismael por trás da história do capítulo 22. Porque Deus se preocupa com Ismael. Como ele não vai se preocupar com Isaac? Mas ao mesmo tempo ele está pedindo para que sacrifique Isaac. Como fica isso? Então, o 21, ao mesmo tempo que é uma esperança, ele cria uma tensão no 22. Lucas, a experiência de Abraão vai dar uma retornada ao início aqui. Por quê? No 21, ele tem que despedir-se de Ismael. Ou seja, Deus está deixando muito claro que com esse filho, ele não pode contar para a promessa. E no 22, Deus vai pedir o filho da promessa. Então, Abraão está perdendo os 2 filhos, sem ficar com um backup, sem ficar com um step. Ou seja, porque se ele perde Isaac, ele poderia pensar, bom, acho que Deus reconsiderou e vamos ficar com Ismael. Mas ao se despedir de Ismael, fica claro que Abraão estava perdendo tudo. E ao entregar Isaac no 22, ele entregava tudo que tinha, todos os seus filhos ali. Ele já tinha perdido. Eu gostaria de comentar também dentro desse cenário, eu gosto muito da pessoa de Agar nesse cenário. Porque eu vejo aqui a pessoa da minha mãe, por exemplo, que foi provedora de afeto, provedora financeira sozinha para o desenvolvimento da minha família, eu e os meus irmãos. Então nós encontramos Agar aqui como uma mãe que sozinha tem que cuidar do seu filho, tem que providenciar alimento para o seu filho, tem que providenciar carinho e ao mesmo tempo tem que providenciar ao filho condições de perdoar pessoas, de recuperar-se em relação aos seus traumas e dar sequência à vida. E quando vamos ao capítulo 21, no verso 20 e 21, Deus estava com o rapaz. E aí algumas coisas começam a acontecer porque Deus estava com o rapaz. E no 21 fala, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Aqui nós encontramos uma mãe liderando o seu filho e providenciando ao seu filho uma condição de continuidade natural da vida, casar-se, mesmo que ela não tivesse tido a mesma oportunidade. E aqui eu encontro Agar representada ou representando muitas senhoras, né, que têm que providenciar aos filhos esse cuidado, esse carinho, essa atenção, dentro de uma situação desértica, um deserto de alimento, um deserto de trabalho, um deserto econômico, mas ao mesmo tempo não é deserto de Deus, porque Deus estava com ela ali. Ela não era inicialmente parte da promessa, mas ela era parte da promessa quando Deus fala todas as famílias da terra. Deus não qualifica as famílias quando fala para Abraão que ele as abençoaria, né? É bom lembrar um detalhe interessante, que Ismael, filho de uma egípcia, vai se casar também com uma mulher egípcia, conforme você colocou aí. E depois, lá na frente, descendentes de Ismael, uma caravana ismaelita, vão levar um descendente de Isaac, José, para o Egito. Então, há uma conexão e uma antecipação daqui de um fato que vai ser trabalhado lá na frente, que vai ser o ápice da narrativa de Gênesis, que é a experiência de José. E como os filhos, Ismael e Isaac, eles aparecem em oposição aqui, né? Milton, agora, me diga uma coisa. Como Deus pode pedir para um pai sacrificar o filho, né? Esse que é o grande ponto, né, do capítulo 22, né? As nações cananitas praticavam morte, sacrifícios de crianças. Abraão deve ter olhado para Deus e falado assim, como assim, Senhor, sacrificar o filho a quem eu amo? Motivo de riso. Isaac tinha 20 anos na época e Abraão 120 anos. E aqui em Gênesis 22, verso 2, eu creio que é bom nós lermos o texto, diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes a quem eu mostrarei. Abraão conhecia os mandamentos de Deus, obedecia os mandamentos. Inclusive o mandamento que diz, não matarás. Como assim, Senhor? Vai na contramão dos teus princípios e da promessa. Isaac é o filho prometido, mas ele não titubeia, ele obedece à voz de Deus. Né? E é interessante frisarmos aqui a expressão vai, que na língua hebraica, o termo é lehá, ele aparece apenas em Gênesis 12, ali no contexto do chamado, né, versos 1 a 3, e agora aqui no verso 2, Deus dizendo, vai. Lá em Gênesis 12, Deus, em outras palavras, disse assim, Abraão, esquece o seu passado, deixa para trás. E agora aqui é como se Deus estivesse falando, Abraão, esqueça o seu futuro, como se Deus estivesse apagando as estrelas do céu, tirando todo o pó da terra que tinha prometido, dizendo assim, para você matar o menino. É incrível demais que Abraão responde a um pedido estranho de Deus. É incrível vermos que Abraão obedece à ordem de Deus. Por que ele obedeceu? Porque ele era amigo de Deus. Ele conhecia a voz. Se Deus está pedindo, ele é soberano. Se o meu filho morrer, eu creio que Deus vai ressuscitá-lo. E é o que nós vamos ver aqui no contexto do capítulo. Eu acho muito, muito interessante, evocando um livro que eu já tinha mencionado, dos começos, né? O autor vai falar onde é a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia. E é aqui, a primeira vez. E só um parênteses, obviamente não significa que ninguém amou ninguém antes, né? Mas é curioso a primeira ocorrência da palavra, né? É curiosa. Então aqui, pela primeira vez, aparece o verbo ahav, amar, quando fala que o seu único filho a quem você ama. Duas coisas merecem destaque, que são lindas, emocionantes, a gente estava brincando antes, né? É um capítulo emocionante, não podemos chorar, né? Mas, primeira coisa, o primeiro ahav, né? O primeiro verbo amar da Bíblia, ele aparece do amor de um pai para um filho, né? Essa é a primeira coisa, né? E a gente é pai e a gente sabe do laço que tem, né? Um pai e um filho. A segunda coisa é que esse sentimento, ele é descrito por Deus, né? É Deus que fala para Abraão, ó, isso daqui que você está sentindo por ele, isso que você sente, é amor. De um pai para um filho. Então, o primeiro amor, e dentro dessa relação, aí agora a gente coloca junto, toda a promessa de descendência, etc., Deus pede um negócio aqui, por mais que a gente possa racionalizar de inúmeras formas, é um absurdo, né? É um absurdo, não tem como a gente entender, né? Entrega o seu filho. É emocionante, né, Lucas? Totalmente. Você sabe que tem uma coisa aqui que é bonita nesse texto, porque vai repetir uma expressão que aparece lá em Gênesis 12. Deus, em Gênesis 12, pede para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, desenraiza Abraão. Vamos pensar em Abraão como uma árvore, né? Então foi desenraizado do solo. E aqui, em Gênesis 22, Deus está tirando o fruto de Abraão. Então a árvore está ficando seca, sem raiz e sem fruto. Sem embaixo e sem cima, sem passado e sem futuro. É o que Deus está fazendo aqui. Mas a expressão de Gênesis 12 aparece aqui em Gênesis 22, porque lá ele diz assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão sai e vai sem saber onde ir, para um lugar que Deus ia mostrar para ele, porque lá naquele lugar que Deus ia mostrar, a promessa ia se cumprir. Ou seja, ele ia ter território e ele ia ter descendente. Aqui em Gênesis 22 aparece de novo essa expressão no verso 2. Vai à terra de Moriá, oferece o seu filho em holocausto sobre um monte, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A mesma palavra. Então, o capítulo 12 está se encontrando com o capítulo 22. A promessa está se encontrando com o seu cumprimento. Por quê? Lembra que a promessa são duas coisas, território e descendência. Qual é o centro do território que os descendentes de Abraão vão possuir? Jerusalém. E o centro de Jerusalém é o Moriá. Neste monte foi construído depois o templo, em que o desejado de todas as nações apareceu.
Moriá é o centro da experiência religiosa de Jerusalém. É o centro, o templo. E Isaac é o descendente. Então, no capítulo 22, a promessa está cumprida em antecipação, porque ele está no território, embora não seja posse, não seja dele ainda, mas ele está no território central e ele está com um descendente. Então, ali nós temos Jesus prefigurado em Isaac e nós temos Jerusalém celestial prefigurada em Moriá. A promessa se cumpre e Abraão não sabe disso, mas ele está diante do cumprimento da promessa. Interessante que Abraão deveria fazer com Isaac o que ele fez com os animais ali no capítulo 15, né? Deveria extrair o sangue ali do menino, oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Isaac já estava acostumado com essa realidade. Abraão, por onde passava, levantava e erguia altares. Isaac sai com seu pai naquela noite, ele vai juntamente com seu pai para uma terra desconhecida, eles passam 3 dias andando rumo ao desconhecido. Provavelmente Abraão estivesse silencioso ali ao longo daquela viagem. E Isaac, olhando para o semblante do pai, pai, o senhor está triste? O que está acontecendo, pai? E ali, quando eles chegam, depois do 3º dia, Abraão percebe em cima do Monte Moriá a indicação de Deus de que ali o menino deveria ser oferecido. E ali, ao pé do monte, é onde Isaac pega a lenha e coloca nas costas, né, ao pé do monte. E Abraão pede para os servos permanecerem, porque nós voltaremos. Interessante que Abraão fala para os servos, nós vamos voltar aqui, esperem. Ou seja, eu vou matar o menino e vou esperar Deus ressuscitá-lo. Só saio de lá com o menino. Eu volto com o menino, né? Eu volto com o menino. Temos que segurar aqui o coração porque esse tema é muito importante, porque fala do Evangelho. Ninguém pregou o Evangelho tão fortemente quanto Abraão e seu filho. E falando em Evangelho, nós falamos do estudo da Palavra de Deus. Eu recomendo que você tenha esse material, a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre este material e abençoar sua vida e sua família com ele, é só acessar o site que está aparecendo na sua tela. Nosso programa vai para um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. E Deus fala, aparentemente, de uma forma irônica. Quando Deus se dirige a ele, fala, o teu único filho, mas não era o único filho, ele tinha Ismael. Mas era o único filho cuja relação tinha algo para além daquele cenário, né? Era o único filho, e aí eu imagino Abraão se lembrando da saída dele lá de Ur, o propósito do chamado de Deus, a promessa que Deus havia feito a ele. E o teu único filho aqui, Abraão já tem um novo nome aqui, já é Abraão, que é o representante de Deus às nações, é o pai que Deus coloca para representá-lo às nações, para cuidar das nações. E aqui eu vejo Abraão como um tipo de Deus Pai que tem que experimentar entregar o filho, o teu único filho. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E é muito bom estudar a Palavra de Deus com comentários, especialmente comentários inspirados, e é isso que eu quero mostrar para você, mais uma vez. Esta coletânea de comentários da escritora norte-americana Ellen White é uma grande bênção, é uma seleção dos melhores textos dela sobre os temas que estamos trabalhando no nosso guia de estudos, que nessa temporada, você já sabe, é o lindíssimo livro de Gênesis. Você vai precisar desse comentário e vai fazer muito bem para você. Não são apenas informações, aqui você vai encontrar conceitos espirituais profundos que vão iluminar sua mente e aquecer o seu coração. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br. Vamos continuar conversando sobre esta cena poderosíssima que é o sacrifício de Isaac no Monte Moriá. Pastor Lucas, vamos continuar? Vamos deixar o Espírito falando, porque tem coisas lindas aqui na Palavra de Deus. Eu gosto muito de atentar para o como a história é contada, né? Porque eu acho que a forma que ela é contada revela o conteúdo dela também, né?
E aqui é muito interessante que depois do pedido, parece que a história tem, usando uma linguagem aí musical, um ralentando, né? Parece que ela fica em câmera lenta, o Milton comentou de um aparente silêncio. Eu diria que é total tensão e permeada de silêncio, né? Os diálogos são curtos, né? Por exemplo, Isaac fala, pai, eu estou percebendo que tem a lenha, mas cadê o cordeiro? A resposta é, Deus proverá, meu filho. E diz o texto, e seguiam ambos juntos. Olha a tensão, olha o silêncio, né, dessa jornada, né? Só é dito isso da jornada, basicamente, né? Então você imagina essa tensão, esse clima, essa história cheia de lacunas, que é o propósito da narrativa, né? Deixar em aberto para que você tenha essa tensão. E o ápice, quando eles chegam no monte, e até achei que você ia comentar isso, que você seguiu exatamente a ordem do que eu estava pensando. O Milton tinha comentado, né, que Abraão estava acostumado a isso, né? E o procedimento era, lembra, você tem que amarrar o animal, você mata o animal e depois você queima o animal. Então você coloca o animal no altar, como? Morto. Só que como que Abraão coloca Isaac? Vivo. E isso já aponta para o que o Milton comentou da resposta do diálogo com os servos, que é o quê? Olha, nós vamos adorar e havendo adorado, voltaremos. Agora vamos lembrar de um último detalhe. No que consistia esse sacrifício? Que no texto é o olá, que é a oferta totalmente queimada. O que é essa oferta totalmente queimada? A vítima do sacrifício, ela normalmente chegava a ser queimada até virar cinza, até virar pó. Então Abraão está falando assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que, se necessário, Deus pode trazer meu filho do pó à vida novamente. Essa é a afirmação. Esse único filho do pó à vida. Eu vejo aqui, esta é a última fala direta de Deus com Abraão no contexto todo. E aí vem o silêncio. E Deus fala, aparentemente, de uma forma irônica. Quando Deus se dirige a ele, fala, o teu único filho, mas não era o único filho. Ele tinha Ismael. Mas era o único filho cuja relação tinha algo para além daquele cenário, né? Era o único filho, e aí eu imagino Abraão se lembrando da saída dele lá de Ur, o propósito do chamado de Deus, a promessa que Deus havia feito a ele. E o teu único filho aqui, Abraão já tem um novo nome aqui, já é Abraão, que é o representante de Deus às nações, é o pai que Deus coloca para representá-lo às nações, para cuidar das nações. E aqui eu vejo Abraão como um tipo de Deus Pai que tem que experimentar entregar o filho, o teu único filho. E de novo a gente se lembra lá, né, João 3,16, a palavra amor também aparece nesse cenário. O teu único filho, o filho que o Pai ama, ele vai entregar para aquele que nele crê, para que não pereçam e tenham a vida eterna. Então nós encontramos aqui algo muito profundo, não só da história de Abraão, mas a história de todos nós. E aí eu vejo Abraão abençoando pessoas, famílias, não apenas aquelas que vieram após ele, mas aquelas que vieram antes dele também, que tiveram, através da sua fé, a confirmação de que aquilo que eles creram deu sequência e era uma verdade por meio da obediência. Então nós temos uma responsabilidade para com aqueles que pregaram este evangelho, que criam, para que ao continuarmos ensinando esse evangelho, ele seja, assim como para nós, o cumprimento de uma promessa da relação entre Abraão e Deus. Eu acho lindo, pastor Marcos, quando lemos no Novo Testamento, o próprio Jesus mencionou, e aqui em João 8,56, Jesus disse, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Nós temos aqui 2 vezes a palavra alegria, que remete ao significado do nome Isaac. Como que Abraão viu o meu dia? E o apóstolo Paulo comenta em Gálatas 3, verso 8, que Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então, quando lemos Gênesis 22, nós não estamos lendo apenas a história de Abraão e Isaac. Como o pastor Marcos mencionou, nós estamos lendo
uma história que remete a porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Né? Quando Abraão estava ali no Moriá, Isaque amarrado, Abraão levantou a faca, o cutelo, para matá-lo. E lá em Hebreus 11 mostra que Abraão matou em figuras. E Isaque ressuscitou em figuras, ou figuradamente, apontando para Cristo. Porém, quando estava para desferir o golpe sobre o menino, Abraão ouviu uma voz dizendo, Abraão, 2 vezes, né? Abraão, Abraão, não faças isso. E aí se concretiza o que Abraão tinha falado para Isaque. Deus proverá. Você vai levantar os olhos, Abraão, e você verá. E Deus proveu, não um cordeiro, isso é interessante, mas um carneiro preso pelos chifres. E ali naquele dia, o carneiro é morto no lugar do menino. E aí fazendo um paralelo com a história de Cristo no Calvário, que é a região próxima ao Moriá, quando Jesus estava na cruz, os anjos esperaram a ordem também. Senhor, já vimos a fidelidade de Cristo, o caráter de Cristo. O Senhor não vai impedir a morte do Filho de Deus? E aí nós vemos agora o silêncio da parte do Pai, da parte de Deus. E a ordem não veio. E o Filho foi morto, foi sacrificado. Naquele momento, o véu do santuário foi rasgado. E o cordeiro escapa e o Filho morre. A história do Moriá, ela termina, ela se consuma no Calvário. Por isso que Cristo diz que Abraão viu o meu dia, ele experimentou, né? Experimentou o meu dia de uma forma, embora profunda, pálida do que o Pai experimentou no dia da morte de Jesus. Eu gosto desse cenário aqui do verso 16, logo após essa fala de Deus, né? Deus fala assim, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste, o teu único filho. Deus bate na tecla. Em educação, pedagogia, a gente diz que a repetição é a base para se aprender alguma coisa, né? E parece que a pedagogia ela surgiu desse contexto hebraico, a repetição. E nós encontramos aqui Deus repetindo uma série de circunstâncias, dentre elas, o teu único filho, você não me negou. E eu imagino, se Deus mostrou a Abraão o que ele faria com o próprio filho, imagine Deus sofrendo aqui por aquilo que ele sabia que iria acontecer. Ele trouxe a Abraão alívio, enquanto ele mesmo sofria, enquanto Deus. E aí nós encontramos ainda no verso 17, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, né? A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. E aqui a gente encontra Deus juntando tudo o que a gente veio falando, desde a criação, multiplicar a descendência, a cidade, a gente lembra de Babel, dos descendentes de Caim ali também. Deus junta tudo nesse cenário e coloca Abraão e fala, você vai ser bênção para estas pessoas que vivem em pecado, que vivem nas desgraças, que vivem nos colapsos da vida, que têm experiências traumáticas com o pecado. Abraão, vou te colocar no meio dessas pessoas para você ser bênção para elas. A gente é bênção em meio à maldição. Porque quando a gente está num contexto apenas de bênção, a gente não tem diferenciação. Então, em meio à maldição, a gente é bênção. Nós estamos nesse mundo, e eu me lembro também quando Deus fala sobre Jó, fala com Satanás, então você estava passando lá, você viu o meu servo Jó. Na sua terra, Satanás, eu tenho um servo. Então, este mundo jaz no maligno, mas nós não. Nós somos os representantes de Deus para que este mundo tenha uma referência de que existem coisas melhores. Vocês estavam comentando aqui sobre o diálogo, né? Nessa caminhada até chegar ao topo do monte em que Isaque haveria de ser sacrificado. E eu vou reler aqui um verso, ou 2 versos que vocês já acho que até leram aqui, mas é realmente muito importante. O capítulo 22, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então veja aqui, o paralelismo é quase que explícito aqui. O filho carrega o madeiro, o pai
carrega os instrumentos da morte. O cutelo para tirar a vida e o fogo, não é que ele estava carregando o fogo, mas o combustível para o fogo, né? Para que seu filho fosse queimado. Assim caminhavam ambos juntos. Verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, veja, eu fico imaginando o pai ouvindo isso, porque não é só pai, é meu pai, é uma expressão carinhosa, de amor que está aqui. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Quem tem filho, eu acho que sente isso daqui, né? Respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro, pai? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Essa expressão, Deus proverá para si, parece um pouco ambígua aqui, porque pode ser Deus proverá para Isaque, ou Deus proverá para si mesmo o cordeiro. E eu creio que essa seja uma tradução mais adequada para o original hebraico aqui. Deus vai prover a si mesmo, em realidade. Porque talvez havia uma, vamos dizer assim, Deus precisava que algo fosse quitado em relação a Ele mesmo. Esse é o problema do pecado, né? É um problema relacionado a Deus. Por isso que quando eu erro em relação a você, na verdade o meu erro primário é com Deus. Então Deus exige alguma resposta. Deus exige alguma resposta. E Ele mesmo cria a resposta que vai saciá-lo. Então não é qualquer resposta. Não é qualquer relação com Deus. Não é qualquer oferta a Deus. Tem que ser de acordo com aquilo que Ele estabeleceu como critério. Deus proveu o cordeiro. Ali no Monte Moriá, Deus estava antecipando a provisão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá no futuro. Meu filho, Deus vai prover o Cordeiro. Abraão estava subindo com seu filho para o monte. E no futuro, como diz uma música bela, Deus subiu com o seu filho, um outro monte. Então Abraão estava ali com Isaque, encapsulando a esperança do mundo, porque Isaque é o descendente do qual o descendente maior viria para ser sacrificado, no lugar inclusive dele mesmo, né? Há uma coisa interessante aqui também, que a linguagem do capítulo 22 remete também ao dia da expiação. O próprio carneiro que está aí, porque Abraão está em prova aqui, ele está sendo testado. Como todos hebreus eram testados e provados a cada 10º dia do 7º mês do calendário judaico. E como nós cremos que estamos sendo provados e testados no grande dia escatológico da expiação. E aqui a gente aprende como que é aprovado, como se escapa nesse juízo que Deus faz para provar a nossa fidelidade a Ele. A gente escapa crendo na promessa, crendo na provisão de um cordeiro maior que morre no nosso lugar. E é assim que a gente pode ser fiel e aprovado nesse juízo. Eu queria comentar, pastor, que aqui a gente vê o cumprimento de parte da promessa, que era o filho. Mas a terra, 400 anos depois, e vai se prolongando, e Deus de fato vai cumprir essa promessa, porque Deus nunca deixa de cumpri-la, né? E a gente faz parte dessa promessa pela graça, porque ela foi feita a Abraão, não foi feita a mim. Mas quando Deus cumprir lá a Abraão, eu estarei lá, porque por meio da fé eu fui abençoado por este servo do Senhor. Você imagina que Abraão levantou o braço e o cutelo, e o ímpeto assassino envolveu todo o seu corpo, a adrenalina, o corpo dele foi todo envolvido com aquilo, e a decisão do assassinato estava tomada. Então Deus viu, ele matou na mente, ou seja, ele é fiel. Isso foi tão convulsionante para Deus, porque o texto diz que Deus gritou. Isso é uma linguagem que a gente tem que entender. Deus não falou, Deus disse, para Abraão, eu já sei quem é você. E não foi só uma vez, diz que Deus gritou a segunda vez para renovar uma promessa para ele. Nós 4 somos pais aqui. Eu não daria nenhum dos meus filhos para morrer por ninguém, nem por toda a humanidade. E eu creio que todos vocês fariam a mesma coisa, né? Abraão tinha 120 anos, ele podia ter falado, Senhor, me mata, faz o contrário. Né? Isaque me põe lá no altar. E o menino, o que é surpreendente também, ao ouvir a notícia de que ele é o sacrifício, poxa, ele tinha 20 anos, o pai 120 anos, é só sair correndo. Mas ele é submisso.
É que nós temos mais um paralelo, Com Cristo. o Pai e Cristo. Jesus se submetendo. Pode me amarrar, em outras palavras, pode me pregar na cruz. Eu gosto muito daquela frase que diz, não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, foi o seu amor. Jesus poderia ter fugido. Uma palavra, mandado uma legião de anjos ali, teria resolvido a situação. Mas ele preferiu morrer a passar a eternidade longe de todos nós. Coisa linda é a palavra de Deus. Está gostando, né? Deus está falando ao seu coração, ao nosso aqui também. Então não saia daí, porque a gente volta. Frase, Deus proverá. Deus proveu não apenas a salvação para Abraão, o descendente, mas também proveu com relação a esses detalhes da vida de Abraão. O túmulo e agora uma esposa para Isaac. Quando pensamos nos detalhes da nossa vida, sejam quais forem, precisamos também lembrar dessa frase, Deus proverá. Isso não impede, isso não quer dizer que você tem que ficar parado, sem agir, não. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Se aprofundar nos temas bíblicos é um grande privilégio e eu queria que você tivesse essa bênção na sua vida. Você que está aí acompanhando esse programa e a programação também na Novo Tempo, às vezes ouve falar sobre doutrinas, sobre igrejas, sobre denominações e fica em dúvida em qual caminho seguir. Você precisa de uma orientação bíblica para tomar decisões ao lado da verdade. Você não precisa acreditar no que o pastor disse ou no que o líder espiritual disse, você precisa crer no que a Bíblia diz. Mas a gente precisa estudar a Bíblia com método, com sistema, para descobrir seus principais temas e entender quais decisões devemos tomar. E é por isso que eu apresento essa revista para você. Essa revista é colorida, com bastante ilustrações, com textos ao ponto, com uma mensagem muito profunda, escrita pelo Dr. Rodrigo Silva, vai ajudar você a descobrir os temas bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, passando pelas principais doutrinas e crenças bíblicas, orientando você para que você possa tomar decisões ao lado da verdade. Eu sei que é isso que você quer. Você quer estar do lado certo, do lado da verdade, quer andar com Deus. E essa revista vai ajudar você porque ela vai levar você para a palavra de Deus. Então, se você deseja receber essa revista, sem custo nenhum para você, é só mandar uma mensagem que está aparecendo aí na sua tela para esse número de WhatsApp, que nós vamos ter a alegria de enviar para você gratuitamente esse material que vai abençoar certamente sua vida e a sua família. Pastor Lucas, essa cena lindíssima que estávamos conversando no bloco anterior, no Moriá, ela tem muito a ver com a cidade de Jerusalém também, né? Porque, como a gente já disse aqui, aquele monte foi nele que foi construído posteriormente o templo, né? Em que Deus de fato proveu sacrifícios substitutivos, né, para o povo e seu pecado, que apontavam para o sacrifício maior de Cristo, né? A ideia de prover, né, ela parece relacionado ao início da palavra que dá o nome à cidade, né, Jerusalém, né, em hebraico Yerushalayim. Esse Yeru está relacionado provavelmente, porque tem mais teorias, né, mas a provisão. Só que é interessante que Shalaim tem a raiz associada à paz, né? Então, a promessa de provisão, de paz, associada ao sacrifício do único filho, também é muito interessante, né? Que tal qual a promessa de descendência e de posse da terra dependiam da entrega do filho, a promessa de provisão de paz eterna dependem da entrega de um outro filho, né? De Jesus. Esse é um evento emocionante e, ao mesmo tempo, completamente, né, sendo bem anticlimático, né, traumatizante, né? Alguns vão até mencionar que é curioso que depois desse episódio, basicamente não aparecem mais Abraão e Isaac juntos na narrativa, né? Inclusive o texto termina dizendo: Abraão voltou, versículo 19, né, para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência, né?
E a pergunta é, cadê Isaac, né? Ele falou que voltaremos. Exatamente, voltaremos e o texto fala, Abraão voltou. E eu não estou querendo dizer nada, né, que Isaac não volta porque morre. Não, porque Isaac continua na história. Mas é interessante que os dois agora aparecem sempre separados, né? O capítulo 23, que vem na sequência, também é uma espécie de ruptura da narrativa, porque ele não conta mais essa questão da descendência, parece ser um assunto resolvido, e fala da morte de Sara. Só que é um capítulo muito interessante, porque Abraão parece insistir constantemente para a compra daquele lugar chamado Macpelá, onde Sara pudesse ser sepultada, né? E é curioso, por quê? Porque qual que é a primeira posse de Canaã que Abraão tem? O de Sara, onde Sara está sepultada, né? E isso, de novo, reforça a importância de Sara, né? E eu lembro aqui de um texto lá de Isaías, que eu tinha até separado aqui enquanto a gente estava conversando, que fala, né? Isaías 51, palavras de conforto para Sião. Diz assim, versículo 1 e 2. Escutem vocês que procuram justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Daí olha agora. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só quando eu chamei, o abençoei e multipliquei. Sara colocada junto com Abraão na promessa da aliança, né, constante e eterna com o povo. E aqui a gente vê a importância dela aqui. Essa importância vai se refletir também no capítulo seguinte, né, no capítulo 24. Porque o capítulo 24 a gente vai ter de novo, né, a questão da descendência voltando à tona, mas associada principalmente aí a uma figura feminina. É bom lembrar que, nesse momento, Abraão continua peregrino. Ele vai morrer como peregrino. Mas ele marca o território, aqui para usar uma linguagem do mundo animal, né? Ele marca o território dele. Ele vai continuar peregrino, mas ele diz, ó, a minha esposa morreu e eu quero que ela seja sepultada no território da promessa. Ele não é meu ainda, então pelo menos essa parte aqui eu vou comprar dos cananeus para que minha esposa esteja aqui, porque um dia... E paga o preço que for. Ele tinha dinheiro. O problema dele não era dinheiro, né? O problema dele é que o território não era dele. Inclusive, os cananeus quiseram dar para ele aquilo ali, mas ele sabia que, como ele não aceitou as dádivas dos sodomitas, né? Ele também não aceita dos cananitas. Ele quer sepultar a mulher no lugar que é dele. E aí ele faz isso marcando o território. Queria fazer uma aplicação aqui, pastor, dessa frase, Deus proverá. Deus proveu não apenas a salvação para Abraão, o descendente, mas também proveu com relação a esses detalhes da vida de Abraão. O túmulo e agora uma esposa para Isaac. Quando pensamos nos detalhes da nossa vida, sejam quais forem, precisamos também lembrar dessa frase, Deus proverá. Isso não impede, né? Isso não quer dizer que você tem que ficar parado, né? Sem agir, não. Agora, tem pessoas nos assistindo que estão pensando em namorar ou casar, comprar uma casa, comprar um carro, ou coisas mínimas como sair para o mercado ou para o trabalho. Deus proverá. Se você confia nele, se a sua vida está nas mãos dele e você segue o plano e o sonho dele para a sua vida, por favor, não saia de casa sem esta frase, Deus proverá. Faça a sua parte. Deus está cuidando até do seu túmulo, do seu casamento principalmente. Tem pessoas, Marcos, preocupadas aí. Exatamente. Com quem eu vou casar? E o meu casamento? Deus proverá. Confie nele. Deus fez esse milagre para nós aqui, inclusive, né? Com certeza. Ele proveu uma esposa para cada um de nós aqui, que é um grande milagre, né? Com certeza. Vocês não acham isso? Deus Elas seja estão louvado. assistindo, hein? Um beijo para ela. Obrigado por seu milagre. O que me chama a atenção também, o próprio autor, né, do Guia de Estudos traz a memória, que é o fato de Sara ser citada aqui quanto ao seu tempo de vida, porque não é comum, né? Na Bíblia não tem essa citação, olha, a mulher tal viveu tanto tempo.
E isso demonstra a relevância, conforme o pastor Lucas vinha dizendo também, a relevância desta mulher no cenário da promessa. E esse tempo de vida, né, vivido 127 anos, morreu, depois a gente percebe uma ruptura tremenda, um trauma, uma morte de alguém com quem ele estava casado há décadas. E a gente pode até se imaginar, eu já vi histórias assim, né? Depois de muitos anos, o marido morre ou a esposa morre e minutos depois o companheiro acaba também morrendo, porque não foi apenas Abraão que deixou a parentela, que deixou a casa do pai, que deixou a sua terra de nascimento. Sara também deixou muita coisa. Na nossa atividade de trabalho, nós mudamos muitas vezes. E as mulheres, geralmente, elas querem um lugarzinho mais confortável para que elas passem ali a sua vida. E não, chegou um chamado, vamos embora, vamos, transferência. E a mulher criou amizade, tem que sair correndo e ir em direção a um projeto que, em primeiro lugar, parece ser apenas para o homem. Mas aqui nós encontramos essa Sara sempre disposta a ir a um lugar que ela também não sabia de fato o endereço, a uma promessa que a gente vê Deus falando com Abraão e não diretamente com ela, mas a gente vê Sara morrendo primeiro, mas morrendo na fé, e viu parte da promessa sendo cumprida e aguardando, conforme a fé, um momento em que ela poderá desfrutar de toda a promessa, que envolverá também a terra. Eu imagino que vai ser fantástico o reencontro dessa família. Sabe o que é muito curioso? Tem quando a gente visita uma sinagoga, né? Você tem os estudos dos sábados divididos por parashiot, né? As porções de cada sábado, né? A paraxá desse sábado vai de Gênesis, tal a tal. E esse texto do capítulo 23 está dentro de uma paraxá que tem um nome. Normalmente as parashiot tem um nome com as palavras que iniciam o texto. E essa se chama Haye Sara. Sabe o que é Haye Sara? A vida de Sara. E a paraxá conta do quê? A morte. Da morte. Aí você fica, paraxá se chama Haye Sara, mas fala da morte? Por quê? E para mim a resposta está no elo entre o 23 e o 24. Sara continua viva depois que ela morre. Como assim? Através de Rebeca. Por quê? Sara é parte da aliança imprescindível. E Rebeca vai responder a todos os comandos e ordens e diálogos com o servo de Abraão da mesma forma que Abraão responde a Deus. Então a gente tem, por exemplo, Rebeca saindo da terra natal, ela saindo da casa do pai, ela vai para uma terra que ela desconhece, ela tem bênção, tem uma bênção lá no final e o mais, para mim, crucial no versículo 58, ela responde da seguinte maneira: chamaram e perguntaram, você quer ir com este homem? Ela responde, eu irei. E isso é uma resposta ao quê? Ao Lech Lechá. E pastor, isso é incrível, eu não me surpreendo quando você fala sobre isso, porque eu me lembro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, onde se fala que aqueles que dormem no Senhor, as suas obras continuam. E aí eu fico pensando no legado que nós deixamos enquanto vivos e no legado que nós deixamos para aqueles que vão continuar carregando a nossa vida por meio dos atos, da memória. E é nesse cenário que até a morte ela tem um tom de sacralização, de algo especial, importante para nos lembrar do valor da vida. Aí vamos a Eclesiastes, né, que nos lembra que a morte não há lembrança, não há recompensa. Portanto, para nós que estamos vivos, a gente se lembra dos mortos em relação àquilo que levaram, mas em relação àquilo que construíram. E eu me lembro aqui do meu avô, que depois de 63 anos como adventista do sétimo dia, ele, num sábado pela manhã, um dia que para ele era o dia da sua semana, da sua vida, 9 horas da manhã, hospitalizado, cantou um hino com a minha mãe, um hino chamado Firme nas Promessas. Ele deu um beijo na minha mãe e falou assim, filha, o papai vai dormir, e eu me emociono. E meu avô disse, e o papai vai acordar. E eu fico olhando esse cenário aqui, eu fico pensando que somente o Evangelho traz essa promessa de ressurreição para o reencontro. Isso para mim é emocionante,
porque hoje eu continuo carregando o legado do meu avô, que por 63 anos creu e promoveu este Cristo que em breve virá. E isso faz parte do legado que eu também continuo, né? Como E você continuar o legado dele é mantê-lo, e agora, óbvio, né? Poeticamente eu estou falando, né? Não que ele permanece vivo, mas mantê-lo vivo, né? E é o que acontece aqui, né? Rebeca, e é até interessante como Isaac é até secundário na história agora, Rebeca mantém o legado de Sara e de Abraão, da aliança que eles fazem com Deus, vivo. Por quê? Porque ela obedece fielmente. Ela responde como Abraão respondeu, sendo fiel. Isso é lindo, né? Essa parceria entre os patriarcas e as matriarcas revela que Deus salva o mundo por meio das famílias. Então a gente está falando para casais agora, para famílias. Não dá para um ir para o lado e o outro ir para o outro. Tem que andar juntos. Cada um desempenhando o seu papel e a sua função, mas juntos com o mesmo propósito em amor. Deus quer salvar o mundo por meio da sua família. Então deixa Deus transformar o seu esposo em um Abraão e deixa Deus transformar a sua esposa numa Sara, numa Rebeca, num Isaac. amém. Para que da família de vocês possa nascer o descendente. Esse descendente é Cristo que já nasceu, mas Cristo pode nascer de novo em vocês e evangelizar o mundo por meio da família de vocês. Esta bênção, esta promessa maravilhosa está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.